Fala pessoal, tô aqui novamente. Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo um pouquinho diferente. Não é análise tática, falar sobre o mercado, né, unboxing de camisa. É um vídeo temático, digamos assim, né? Eu vou fazer hoje a minha seleção da década da Premier League. A minha seleção da década da Premier League, dos jogadores que eu vi, na forma que eu avalio os jogadores que merecem estar nesse 11 ideal da década da Premier League, tá? Essa não é uma ideia minha, eu vi esse tweet na Sky Sports, né? Algumas opiniões de alguns comentaristas, né, e jogadores da Sky Sports, que é a maior emissora de esporte, né? Não sei se de esporte, mas de futebol da Inglaterra, né? Enfim, ele é muito grande, é bem interessante. Vale a pena seguir o Twitter da Sky Sports, tem bastante informações legais por lá, tem um canal no YouTube também. Enfim, antes de... só que assim, antes de começar a falar sobre a minha seleção da década, eu tenho algumas ressalvas, tá? Primeiro de todas, a mais importante. Essa é a minha seleção da década, a seleção do João Gabriel, a minha seleção. Então, se você discorda, se você tem mais idade, viu outros jogadores, tem uma opinião diferente, cara, se sinta livre para escrever nos comentários a sua opinião, não tem problema, discordar, sinta-se livre para isso, pelo amor de Deus. Minha opinião não é a melhor de todas, a que está acima de tudo. Mas essa é a minha opinião. Mas eu só peço que vocês sejam educados na hora de colocar a opinião de vocês. Não é pra brigar, ficar falando palavrão, sendo grosso, rude com as pessoas nos comentários. Enfim, esse não é esse canal no YouTube não é esse, não quero que fique esse tipo de ambiente aqui no canal, né? É o canal que eu faço para entretenimento, informação, vocês gostam, né? Também usam como fonte de informação e entretenimento, como não, né? E enfim, não é um ambiente para discussão aqui, tá? Discussão assim, discussão de um nível baixo. A nossa discussão aqui tem que ser de um nível alto. Então, se for falar palavrão, ser mal educado, xingar as pessoas, vai ser bloqueado do canal, porque esse aqui não é um ambiente para isso. Mas sinta-se, pode discordar não, né? Pode até uma ideia de que eu tô permitindo. Eu não tô permitindo você ter opinião. Você tem opinião em ponto final. O que eu não permito nesse canal é que você seja mal educado, fale palavrão, seja grosso com as pessoas, tá? Segunda ressalva. Segunda ressalva. Eu tentei ser coerente, né? Assim, dentro eu acho que eu fui coerente, né? Talvez você possa ter uma opinião diferente vendo esse vídeo, mas enfim. Ao meu ver, eu estou sendo coerente, tá? E terceira ressalva, mas não a menos importante, eu utilizei dois critérios para avaliar isso. Primeiro, o nível de jogo que o jogador apresentou. Então, por exemplo, vamos supor que o jogador tenha feito 2 temporadas de altíssimo nível e depois saiu. Numa década, são 10 anos, ter 2 temporadas é 20%, é muito pouco. Mas dependendo do nível que ele tenha atingido, ele pode ter entrado nessa seleção, na minha opinião. E o outro critério é ter conseguido manter um alto nível um ótimo nível de jogo por temporadas seguidas, tá? Eu pesei na balança as duas para ver o que eu acho que se sobressaiu, tá, pessoal? Então, essa é a minha opinião, claro, comparando com as posições, né? Talvez tenha uma posição em que um jogador tenha se destacado muito à frente de outros. Uma posição que foi em carência na Premier League nos últimos anos. Então, pode ter essa diferença aí, lembrando de novo, essa aqui é a minha opinião do que eu vi da Premier League. Sinta-se livre aí para discordar, com muita educação, claro, né? Sempre com muita educação, sem palavrão nem nada, aqui nos comentários, tá? Então vamos lá, e dessa forma que eu avaliei. Pode ter um jogador que tecnicamente atinge um nível bom, mas que no peso eu escolhi outro jogador, porque esse outro jogador conseguiu atingir um nível de regularidade em ótimo nível maior que esse jogador que teve um período mais explosivo, mais pontual, mas que tem assim alto nível, tá? E eu pesei isso na balança, na minha opinião, e estabeleci o que na minha opinião foi melhor, tá? Então talvez em algum momento você ache que possa ser incoerente, de novo, sinta-se livre para comentar aqui, mas é a forma que eu vi que eu, na minha opinião, achei que eu consegui ser coerente, tá? Então vamos lá, a minha formação favorita, 4-3-3, né? 4 homens de defesa, 3 homens no meio campo, 3 homens na frente, tá? Então vamos lá, começando pelo goleiro David De Gea. Na minha opinião, isso eu acho um ponto, na minha opinião, indiscutível. David De Gea foi o melhor goleiro que eu vi jogar nessa última década em questão de nível de regularidade de altas atuações. O melhor goleiro que eu vi na minha vida foi o Manuel Neuer. Mas em nível de jogo, eu acho que ninguém supera o David De Gea, né? Chegou a quase uma década no Manchester United para ser substituto do Van der Sar. Foi um outro goleiro que durou uma década, quase uma década, né? Foi um dos principais goleiros da história do Manchester United recente, campeão da Champions League, período vitorioso da Premier League. E o nível que conseguiu atingir o De Gea, substituindo o Van der Sar nesses últimos 10 anos, não necessariamente 10 anos de Premier League, mas uns 7 anos de titularidade absoluta no time vermelho de Manchester, em altíssimo nível, né? Coloca ele, na minha opinião, como o melhor goleiro da década da Premier League. Nas laterais, eu vou começar das laterais, depois eu falo dos dois zagueiros. Nas laterais eu tive alguma dificuldade,
né? Porque, assim, a Premier League passou por um período muito complicado no início, na primeira metade dessa década, né? Um período de queda técnica e principalmente nível coletivo de jogo, né? Continuava sendo a liga mais rica, a principal liga em termos de questão financeira mesmo, estádios, né, os maiores patrocínios, mas não necessariamente em nível de jogo. A segunda metade da Premier League nessa década, a segunda metade da década na Premier League foi muito mais de crescimento, né, principalmente com a chegada do Guardiola, a volta do Mourinho no Manchester United, a consolidação de Klopp e Pochettino. Isso fez a liga crescer muito, a chegada de mais técnicos estrangeiros vindos de outros polos, outras ligas da Europa, enfim, isso fez com que a liga crescesse nos últimos 5 anos. Então, isso vale para todas as posições, tá? Por isso que talvez vocês possam discordar um pouco nesse sentido, mas vou desenvolver isso melhor. E nos dois laterais foi uma posição que eu tive bastante dificuldade, né? Eu pensei em Kyle Walker, pensei em Leighton Baines, tudo isso são menções honrosas, né? O próprio Evra, mas assim, agora indo naquele quesito do nível de jogo apresentado, eu acho que fica muito difícil fugir da escolha de Alexander-Arnold e Randy Robertson pelo nível apresentado. Ambos bateram recorde de assistências na Premier League, os defensores com o maior número de assistências, que era o recorde do Leighton Baines, ambos campeões da Champions League, né? Óbvio que a gente está falando aqui de Premier League, não de seleção da década da Champions League, mas isso conta para a avaliação total de um jogador. E eu acho que ficou muito difícil fugir desses dois laterais, principalmente também pelo fato de eles serem extremamente importantes para o esquema de jogo do Liverpool, né? Só nesse ano de 2019, Alexander-Arnold deu 20 assistências e o Robertson deu 13, né? Na Premier League, nenhum jogador deu mais assistência, aliás, dos jogadores que jogam na Premier League, nenhum jogador deu mais assistência que o Alexander-Arnold. Isso é incrível, né? Enfim, eu achei muito difícil fugir disso, até porque o nível dos jogadores dos laterais da Premier League não foram exatamente dos mais altos nessa última década, e esses dois, pelo que representam para o time em que eles jogam e o nível de projeção mundial que eles tiveram nessas últimas temporadas, faz com que eu escolha eles, né? Então aquele negócio, pesou na balança a capacidade explosiva desses jogadores a nível mundial, a projeção e de nível técnico que eles atingiram e de importância para os seus times. Sinta-se livre para discordar, tá? Minha dupla de zaga. Aí eu tenho dois jogadores que eu usei o mesmo critério, diferente de Arnold e Robertson. O critério da regularidade em alto nível. Vincent Kompany e Alderweireld. Kompany foi um dos grandes zagueiros da década do futebol mundial, né? Um dos líderes do Manchester City, que sobe 2, 3 patamares no futebol mundial, tetracampeão da Premier League nesses últimos 10 anos, um dos maiores times da década da Premier League, o Manchester City. Isso passa muito pelo Kompany, né? Não só no nível técnico, como também na questão da liderança, um dos melhores zagueiros que eu vi jogar nos últimos 10 anos. Do lado dele, né, Alderweireld, ambos são zagueiros pela direita, mas, né, como diz Abel Braga, não tem dois lados direitos, né, ele fala, não tem dois lados esquerdos, né, mas no meu caso, não tem dois lados direitos, eu coloquei esses dois zagueiros pela direita, jogando como uma dupla. Alderweireld, talvez também um dos melhores zagueiros da Premier League na última década, uma das caras desse Tottenham também, que sobe de patamar e se torna um dos principais times da Europa, né, um dos principais defensores da Premier League, dos principais defensores belgas, né, inclusive fazendo dupla com Kompany em diversos momentos, né, e assim, um dos melhores zagueiros também que eu já vi, também muito versátil, podendo jogar na lateral direita, se consolidou como um zagueiro central ao lado do Vertonghen nessas últimas temporadas, atingindo um nível absurdo, mas principalmente o crescimento dele como um jogador, o crescimento dele até atingir um altíssimo nível na Premier League, nem vive uma boa temporada, né, ele fez um início de temporada muito ruim, já vem se recuperando um pouco, mas no mesmo quesito do Kompany, o nível de regularidade em ótimo nível que esses dois jogadores apresentaram. Óbvio que a gente tem jogadores também que poderiam competir aí. Então a gente fala do Van Dijk, se a gente quer falar de explosão, de nível e representatividade pro time, eu poderia ter escolhido o Van Dijk, por exemplo. Não acho absurdo nenhum alguém escolher o Van Dijk. O próprio Nemanja Vidic e o Rio Ferdinand, uma das melhores duplas da história da Premier League, uma das melhores duplas de zaga da história da Premier League. Mas como eles foram mais destaque mais pro final da última década do que do início dessa década, eu resolvi colocar jogadores que tiveram mais representatividade nessa década como um todo. Então ficou isso, né? Por enquanto, então, a gente tem De Gea, Alexander-Arnold, Alderweireld, Kompany, Alderweireld e Robertson. Vamos agora pro trio de meio-campistas. Meu primeiro homem de meio-campo, Yaya Touré, um dos grandes jogadores também dessa década, um dos maiores jogadores africanos de todos os tempos, um volante com capacidade para armar, iniciar jogadas, muito boa visão de jogo, capacidade física, capacidade de definição, chegar da área para definir, cobrava falta, cobrava pênalti, ótimo nas bolas paradas, um dos melhores jogadores também que eu já vi atuar na Premier League, líder de um Manchester City, campeão em 11-12, em 13-14, não chegou a ter muito participação com o Guardiola, né?
mas enfim, foi um dos grandes jogadores que eu vi jogar também na Premier League, um dos melhores meio-campistas da última década também é Yaya Touré, né? Meu meio-campista pela esquerda, novamente agora a questão da regularidade, Davi Silva, um dos jogadores mais subvalorizados que eu vi. Tá na turma aí dos times dos maiores subvalorizados, jogadores que conseguem manter um altíssimo nível de competitividade por muito tempo. Também faz parte dessa geração, não dessa geração, mas de um time do Manchester City que sobe de patamar. Um time do Manchester City que passa a ser time grande na Premier League, um dos principais meio-campistas de ótimo talento, ótima qualidade no passe, visão do jogo, circulação. Cresceu muito nas últimas temporadas com o Guardiola, aprendendo a ser um jogador para aparecer na área, para decidir jogos. É um dos melhores meio-campistas que eu vi jogar na Premier League nos últimos anos. Como meu meio-campista pela direita, muita gente vai discordar e muita gente vai se decepcionar, mas aí eu escolhi aquele critério de temporada bombástica, o jogador que brilha, o jogador que mostra um nível altíssimo numa temporada, por mais que nessa temporada esteja jogando novamente o fino da bola, que é o Kevin De Bruyne. Eu falo aqui sem medo nenhum e muita gente vai me criticar, provavelmente muita gente vai discordar, mas na minha opinião, nessa década, nenhum meia jogou mais que o De Bruyne. A gente pode falar reta final de carreira de Scholes, o Frank Lampard de reta final de carreira também, Davi Silva, né, porque não, apesar de talvez não ter atingido o nível individual pontual que nem atingiu o De Bruyne em 17, 18, mas na minha opinião, ninguém jogou mais bola que o De Bruyne, nenhum meia jogou mais bola na Premier League nessa década que o De Bruyne em 17, 18. O que esse cara é capaz de fazer, a força física, o ótimo trato com a bola, capacidade dele de as inversões precisas, os passes em profundidade, a velocidade dele para puxar contra-ataques, é um jogador muito rápido quando tem que carregar a bola em velocidade de forma vertical e a capacidade de, em velocidade, fazer um passe em profundidade, as bolas lançadas, os passes para dentro da área, o cruzamento, bola parada, finalização, a capacidade de digitar um ritmo de um time que foi absoluto na Premier League em 17, 18, chegando a 100 pontos. Na minha opinião, o melhor time que eu vi na Premier League, né, o Manchester City de 17 e 18 sob o comando do Pep Guardiola, isso passou muito pelo De Bruyne. Então, na minha opinião, o De Bruyne entra por esse fator pontual. É um jogador que tem carreira curta na Premier League ainda, digamos assim, foi crescendo o seu nível, mas o nível que ele conseguiu atingir em 17 e 18 é algo que, na minha opinião, eu não vi nenhum meia atingir, né? E digo mais, talvez tenha sido o melhor meia atacante que eu vi na minha vida, que eu vi atingir um nível na minha vida. Como eu falei, o Neuer foi o melhor goleiro que eu vi, assim, em questão de o nível da posição. Talvez o De Bruyne, na minha opinião, foi o melhor meio atacante que eu vi jogar na minha vida até aqui. A temporada 17 e 18 dele, pra mim, foi um absurdo. Agora, falando pessoalmente, é meu jogador favorito da Premier League. Eu acho ele um jogadoraço e, por esse quesito, a questão explosiva de um jogador que teve um impacto pontual absurdo, como foi em 17 e 18, ele entra nessa lista. Menções honrosas para Eriksen, para Kanté. O Eriksen representa, talvez, top 3 melhores jogadores do Tottenham na década, também faz parte, assim como o Alderweireld, desse crescimento do Tottenham como marca, como time, mas assim, o que o De Bruyne fez em 17 e 18, para mim, é o suficiente para colocar como um dos melhores meias atacantes que eu já vi nessa década. De novo, tô tentando ser coerente aqui da minha forma, pode se sentar livre para discordar, mas é o peso que eu resolvi dar. Meu trio de ataque. Começar com um ponto pela direita. Tive muita dificuldade de escolher isso também, mas acabei caindo em Mohamed Salah. Temporada explosiva, foi o jogador que mais fez gols em uma temporada de Premier League, né? O Mohamed Salah na temporada 17-18 foi escolhido o melhor jogador da competição naquele ano, né? Temporada passada também foi artilheiro lá do Aubameyang e do Sadio Mané, referência na Champions League, referência de um líder que encanta pelo estilo de jogo, né? Se transformando, saindo de ser um jogador de lado para em diversos momentos ser um homem de referência, um atacante de frente, um jogador que não tem exatamente o físico para jogar nessa posição. É baixo, até tem um porte físico forte, mas principalmente a capacidade de aceleração, inteligência de jogo, a finalização de pé chapado, consegue usar bem os dois pés, o drible de velocidade, e a temporada, claro, o nível técnico absurdo, o nível de jogo que ele atingiu em 17 e 18. Mesmo contigo, eu escolhi o De Bruyne para ser o meu meio campista pela direita nesse trio. Mohamed Salah, na minha opinião, tem poucas opções para aquele lado, né, jogador de lado direito, né, eu até penei um pouquinho para encontrar, mas enfim, acho que o Salah entra, não só porque que ele fez nos últimos 3 anos, mas principalmente temporada 17 e 18 dele. O nível altíssimo que ele atingiu naquela temporada, completamente fora da curva de outra coisa que a gente tinha visto na Premier League dos jogadores dessa posição.
Do lado esquerdo, acho que assim, é praticamente indiscutível, Eden Hazard, um dos jogadores mais talentosos dessa última década da Premier League, novamente fazendo parte de um time do Chelsea que não foi exatamente regular, apesar de ter ganhado títulos, né? Ganhou 14-15, ganhou 16-17, ganhou Copa da Inglaterra, ganhou Europa League, e foi um dos jogadores que foi a cara da Premier League, inclusive, né? A cara do talento na Premier League era o Eden Hazard, né? Principalmente se a gente pega 2013, 14, 15, né? Ele era um dos principais jogadores nesse sentido, a cara do talento na Premier League, um jogador absurdamente decisivo, com qualidade técnica superior, visão do jogo, capacidade de ser um jogador coletivo, ao mesmo tempo decidir vários jogos de forma individual, enfim, é um jogadoraço, um dos melhores jogadores que eu vi na última década na Premier League, né? O torcedor do Chelsea sente muita falta dele. Talvez o jogador mais importante do Chelsea nos últimos 6 anos, vai? A gente pode dizer assim, nos últimos 6 anos, os jogadores mais importantes, né, para um time que vive de altos e baixos, mas que tem nos seus altos títulos, né? O Chelsea é um time de altos e baixos, mas que os altos do Chelsea são bem altos, alto de título. E os 2 títulos de Premier League passaram por esse pequeno jogador belga que hoje joga no Real Madrid. Nem vive uma fase tão interessante assim, mas enfim, é um dos jogadores mais talentosos na última década da Premier League. E agora, no comando de ataque, né, eu acho que também não sei, na minha opinião parece indiscutível, e também, na minha opinião, o melhor jogador da década. Já vou juntar logo esse final. Não só o melhor atacante de frente, mas como, na minha opinião, o melhor jogador da década da Premier League, que é o Sérgio Agüero. Absurdo, assim. E ouso dizer o seguinte, calma aí, depois eu falo, vamos lá. Falar um pouquinho do Agüero, depois eu falo essa que pode soar um pouco esquisito, muita gente vai discordar, mas é o que eu acho. Agüero, né? Um altíssimo nível, quase a década inteira, sendo talvez assim o símbolo, assim, se o Kompany era o símbolo da liderança, o Agüero era a referência técnica, o cara do Manchester City, a cara do Manchester City no quesito ofensivo, a estrela da companhia, um jogador que conseguiu ser importante em todos os momentos, literalmente todos os momentos importantes que passou o Manchester City na última década, né? Ou talvez o time da década na Premier League nessa última década tenha sido o Manchester City, né? Um time que sobe 3 degraus na escala europeia para se tornar um time de primeiro escalão, e isso passa muito pelo Sérgio Agüero, tetracampeão da Premier League, sendo destaque em todos os títulos do Manchester City, sendo artilheiro da Premier League em várias edições, maior artilheiro da história do Manchester City. Então, assim, um jogador com altíssima capacidade de decisão, altíssima capacidade de movimentação, ótima qualidade técnica, velocidade, força física, apesar de ser um cara pequeno também, enfim, e que até hoje, né, já com mais idade, se não me engano, 34 anos que o Agüero tem, consegue ser um dos principais atacantes da liga mais competitiva do mundo. Até nesse momento que a Premier League fica mais difícil, ele continua sendo o principal atacante do Manchester City, um dos principais atacantes da Premier League e, na minha opinião, o melhor jogador da última década da Premier League. Eu acho que ninguém talvez consiga chegar perto do Sérgio Agüero, de conseguir manter da Premier League, tá? De conseguir manter um nível de regularidade de alto nível na liga mais competitiva do mundo por tanto tempo, né? Se a gente fala de Messi e Cristiano Ronaldo, 2 jogadores que conseguiram manter um altíssimo nível, um nível de excelência nunca antes visto nos últimos 10 anos, talvez o jogador que conseguisse equiparar, óbvio, alguns degraus abaixo, claro, a gente está falando de um jogador que não é fora de série, que é Cristiano Ronaldo e Messi. Mas, se a gente pensa em atacantes que conseguem manter um nível altíssimo de competitividade em 10 anos seguidos, um pouco menos, o Agüero um pouco menos, né? Sem contar com a passagem dele, contando um pouquinho com a passagem dele no Atlético de Madrid, é o Sérgio Agüero. 10 anos, um pouco menos, se a gente pensar só na passagem dele do Manchester City, uns 9, 8 anos de altíssimo nível, chegou a ser o principal atacante da Premier League. Hoje estão algumas discussões, mas assim, um nível de altíssima competitividade na principal liga, na liga de futebol do mundo, né? Com vários títulos, né? 4 títulos de Premier League, títulos de Copa da Inglaterra, Copa da Liga, brilhando em Champions League em alguns momentos, mas que o time dele não seja exatamente um time que consiga fazer boas campanhas na Champions League. Sérgio Agüero, além de, na minha opinião, ser o melhor centroavante da década da Premier League, é o melhor jogador da década dessa Premier League, pelo menos na minha opinião. Melhor técnico é um pouco complicado, mas assim, na minha opinião, assim, pelo que eu gosto de ver de futebol, pelo que eu entendo, o melhor técnico que eu já vi é o Pep Guardiola, e assim, acho que
por ter treinado o melhor time da história da Premier League, em questão de pontos e aproveitamento, ataque, defesa, todos os recordes quebrados, como foi o Manchester City 17-18, o único recorde que não bateu foi o número de derrotas, né? Porque o Arsenal dos Invencíveis não foram derrotados, o Manchester City foi derrotado, né, na temporada 17-18. Mas assim, nível de jogo, estilo, diferença técnica, disparidade de jogo para os adversários, eu acho que nada se compara ao Manchester City de 17-18. Na minha opinião, claro, Pep Guardiola seria o treinador desse time. Então, revisando rapidamente, De Gea no gol, Arnold e Robertson nas laterais, Alderweireld de Company por dentro, meu trio de meio-campistas com Yaya Touré, Davi Silva e De Bruyne, e meu trio de ataque com Salah, Agüero e Eden Hazard. Essa é a minha opinião, a minha seleção. O vídeo ficou bastante longo, mas enfim. Minha opinião, minha seleção, sintam-se livres para discordar. Qual foi a sua seleção preferida da década? Quem você acha que tem que entrar nessa seleção? Quem você acha que tem que sair? Mudaria o esquema? Mudaria o técnico? Né? Você acha que de fato o Agüero foi o melhor jogador dessa década da Premier League? Na minha opinião foi. Sinta-se livre para discordar aí e comentar aí nos comentários a sua opinião, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.